Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite, Zito. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، fizeram-nos chegar e escutar o áudio de Zito, o lenhador entre noite, que ajunta as palavras dos sábios e às vezes os ditos do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, alega e pensa que isto é o ilm, pensa que fazer isso é apurar o conhecimento, é publicar o conhecimento. Mas o conhecimento tem seus princípios. Meu irmão Zito, wafaqakallah, saber estudar e ajuntar as informações, reunir as informações, são duas coisas bem diferentes. Estudar um assunto é uma coisa e colocar título e depois trazer vários ditos dos sábios que você mal percebe, mal enquadra e chamar isso de conhecimento. Então acho que o maior conhecedor do mundo seria o Google. Respeitoso irmão, disseste que eu disse que Iman, na sua originalidade, não aumenta e não diminui. Este seu dito. E ele falou claramente, vocês vão ouvir ele à viva voz, ele a dizer que Imani, na sua originalidade, é a mesma coisa. Ele diz isso. E ele diz que Imani, na sua originalidade, não aumenta, não diminui. Não sei de onde você tira. O meu dito está muito transparente, com todas as letras. Al-Imanu yazidu wa yanqusu. O Islam referido aqui é Islam de cada um de nós, a religião de cada um de nós, o comportamento religioso de cada um de nós. Daí que diz-se que Al-Imanu yazidu wa yanqusu. Al-Imanu yazidu wa yanqusu. Está lá bem transparente no áudio. Uma vez que estive a lidar com irmãos que percebem a língua árabe, não cheguei de traduzir isso. E fui lá dizer que a fé por si não sobe nem desce. Aí quer dizer que quando Ahlus Sunnah wal Jama'a dizem yazidu wa yanqusu, refere-se à fé de um indivíduo. Essas são as minhas palavras. Refere-se à fé de um indivíduo. É o que eu disse. Al-Imanu yazidu wa yanqusu. A fé por si não sobe nem desce, mas aí refere-se à fé de um indivíduo. A fé de um indivíduo, porque o servo não é inerente, quer dizer que erra. Qualquer servo quer dizer que erra. O que significa errar? Significa você contrariar a fé. Quando você contraria a fé, sem dúvida que estarás a diminuir a tua fé. E tudo o que você reporta dos salaf não sai
deste padrão. Atahaddaka walan uraka fa'ilan. E sempre que eu lanço o desafio ao Big Zito, não me traz nenhuma resposta, foge do assunto e pega outra coisa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a fé de um indivíduo é a que acrescenta e diminui. E inshallah subhanahu wa ta'ala, eu irei esclarecer isso detalhadamente, ijmalan wa tafsilan. A nossa réplica nisso: primeiro, o que quer dizer a fé por si? Não vamos estar a discutir com termos que ainda não percebemos. Para você falar a respeito de algo, defender algo ou criticar algo, você deverá perceber o que com isso se pretende dizer. Se o lafz for um lafz khata, jaliyan, wadihan, corrige-se. E não é disso que estamos a falar. Irmãos, o que significa a fé por si? Antes de mais, precisaríamos de saber o que significa a fé. E depois, sabermos o que significa por si. Saiba, caro irmão, que quando falamos da fé, falamos do conjunto das 70 e tal. Este tal, podemos dizer 73, 76, 77, 78, 79 repartições, iniciando com o dito La ilaha illallah, com a língua e com o coração. E isso inclui a sabedoria do que você está a dizer. Qala ta'ala, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Qala ta'ala, shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa hu. Shahida Allah, shahadatullah. Qul ayyu shay'in akbaru shahada. Wal malaika, os anjos, todos eles são sábios. E aquilo que eles não sabem, não testemunham jamais. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Depois, dentre os seres humanos, como existem vários ignorantes e vários sábios, e ambos não se equiparam, Allah disse: wa ulul ilmi la ilaha illa huwa. Qala ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Então tudo isso volta para al-ilm. Convicção, dizer com a língua, convicto e com sabedoria do que você está a dizer. Este é o topo da fé. Este é o topo da fé. Quer dizer que não há mais nada a se acrescentar acima disso. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem disse isso da forma que trarei dalil. E este dito, La ilaha illallah, é a raiz da fé. Quer dizer que sem isso, a pessoa não terá nenhuma fé. Este é o início. E ultima com a remoção dos obstáculos do caminho. Este é o ínfimo da fé praticado pelos membros. Praticado pelos membros, porque os membros praticam várias e diversas coisas que alegram Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você remover o obstáculo do caminho
Este é o mínimo e ínfimo que você estaria a praticar com os membros, de acordo com a prova que virá. Portanto, abaixo disso, não há nenhuma fé. Assim como dissemos que acima de La ilaha illallah não há nenhuma fé. Taib. Abaixo disso, não há. Acima, não há. A fé é este intervalo entre La ilaha illallah e imatatul adha ani tariq. E a prova disso, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. A fé é um conjunto de 70 e tal. Este tal, o taqdir deste tal, poderá ser 3, poderá ser 7, poderá ser 9. Este intervalo entre 3 a 10 chama-se na língua dos árabes bid'a. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Então, essas repartições. E a vergonha faz parte da fé, resumiu. Este hadith é muttafaqun alayh, e esta pronúncia é de Imam Muslim rahimahullah, número 35. ورجح رواية مسلم هذه الإمام أبو عبد الله الحليمي. أبو عبد الله الحليمي diz que esta versão de Imam Muslim rahimahullah bid'un wa sab'un, porque aparece ainda no Sahih al-Bukhari bid'un wa sittun, e até no Sahih Muslim aparece com shak bid'un wa sab'un ou bid'un wa sittun. Então dizem os sábios que bid'un wa sab'un é o mais correto. Alguns disseram que o preponderante é bid'un wa sittun, mas a verdade é esta que Al-Hulaymi, o companheiro do livro Al-Minhaj fi Shu'ab al-Iman, e este foi o primeiro antes de Al-Bayhaqi, compilou este livro Al-Minhaj fi Shu'ab al-Iman, e Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala diz que é o correto de facto, e apurou isso Al-Qadi Iyad, que é uma das pessoas que também muito aproveitou de Abu Abdillah Al-Hulaymi. Este conjunto que representa uma fé perfeita e completa, que não se diminui, porque aquilo que está completo não se diminui, aquilo que é perfeito não tem defeito, e também não vai acrescentar, porque é uma coisa completa. Taib. Isso eles chamaram de Al-Iman Al-Mutlaq. Chamaram isso de Al-Iman Al-Mutlaq, este conjunto. Assim como disseram os sábios, Al-Iman Al-Mutlaq huwa Al-Iman Al-Kamil. Forma que você pode rever o livro At-Tamhid de Salih Al-Sheikh, página 101, e Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, no tafsir designado Tafsir Al-Uthaymin, página 428. Taib. Então aí entra qawl, entra i'tiqad e entra amal. Não sei se percebemos até aqui. Precisa de mais acréscimo? Vou acrescentar. Al-Allama Khalil Harras rahimahullah diz: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين. Quando se fala de al-Iman al-Mutlaq, quer dizer a fé perfeita, completa, incondicional. Não sei se percebe o termo incondicional, al-Mutlaq.
يدخل فيه جميع الدين. Entra lá toda a religião. Toda religião há alguma coisa a se acrescentar. Toda religião há alguma coisa diminuída. Desse ظاهره وباطنه abarca tudo. A fé interna, a fé externa, أصوله وفروعه, raiz da fé e os seus galhos, seus ramos. Desse فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. Então, não se diz que esta é a fé incondicional ou a fé perfeita, completa, até que tudo isso esteja reunido e não se diminuir nada. Em outras palavras, ninguém merece ser atribuído este nome, Al-Iman al-Mutlaq, quer dizer que ele é um companheiro ou é o companheiro da fé Al-Mutlaq, incondicional, perfeita, illa man jama'a dhalika kullahu, senão aquele que ajunta tudo aquilo que nós dissemos. Walam yanqus minhu shay'an, e não diminuir nada. Se diminui, sai daquele padrão. Então, quem está a diminuir é o Senhor, pela sua imperfeição e incompetência. Mas aquele tudo que se mencionou, que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, é completo e é perfeito. Quer dizer que se não se diminui, é porque está completo. Se está completo, então não precisa de acréscimo. Você não consegue acrescentar, porque senão estaria a fazer bid'ah, trazer uma coisa fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse que isto é que é iman. Você estaria a fazer bid'ah e estaria a fazer istidrak ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. E se você for me dizer, acrescenta quando Allah subhanahu wa ta'ala acrescenta, naam, se for assim, estamos contigo. Mas não é então a fé por si, é Allah subhanahu wa ta'ala que fez isso. Estou a te confusionar, né? Com o termo por si. Vou te esclarecer o português, caro irmão. Vou te esclarecer o português. Aprender o português, irmão. Aprender a língua árabe também. És muito verde na língua árabe e na língua portuguesa. Muitas das vezes, caros irmãos, nós discutimos por causa de certas expressões, porque você não me está a perceber, ou porque não quer me perceber. E às vezes a gente traduz certas palavras, não é? Transportamos algumas palavras para a língua portuguesa. Transmitimos certas palavras de uma língua, por exemplo, uma língua árabe, para a língua portuguesa. E depois você vem me criticar, quer dizer, leva este termo e interpreta ou traduz da maneira que te apetece, quer dizer, devolvendo para a língua árabe. E começa a confusionar as pessoas. Em vez de dizer que, ya akhi barakallah fik, eu sei que o seu propósito nisso é de traduzir este termo desta forma, não é? Mas este termo desta forma não soa bem. Que tal se usássemos, por exemplo, essa palavra? Digo isso porque numa das partes que eu escrevi, num dos livros que alhamdulillah foi revido com grandes sábios e não preciso de papagaios, lá eu escrevi: o Alcorão Todo-Poderoso. Criou confusão isso. Alcorão Todo-Poderoso
Não, Alcorão Todo-Poderoso, o termo Todo-Poderoso, na língua dos árabes, significa Aziz. O que significa Aziz? Se eu não posso traduzir Todo-Poderoso ou Aziz sendo Todo-Poderoso, qual é o termo que eu posso usar? Direi poderoso? Direi omnipotente? Ou direi potente? Se me disser que o certo é dizer poderoso em vez de todo-poderoso, a minha questão é: por quê? Por que que devo dizer poderoso e não posso dizer todo-poderoso? Justifique. Não me veio justificar. Porque a única justificativa que se calhar a pessoa teria é de me dizer que não, porque ali trata-se do Criador e aqui trata-se da criatura, o que não vai conseguir fazer com o Alcorão. Se me for dizer que não, tinhas de dizer potente. A mesma coisa ia. Por que potente? E não poderoso? E se é poderoso, por que poderoso e não todo poderoso? Então, esses termos não são termos de você dizer que este é mubtadi', são termos, a gente está a se esforçar para traduzir uma palavra. A palavra, se não se enquadra daquela maneira, você deverá justificar com o ilm, dizer que esta palavra desta forma, cientificamente, não está correta, tecnicamente, não está correta. É só isso. As palavras que eu mencionei de Sheikh Khalil Al-Rasi, rahimahullah, tirei do livro Al-Aqida Al-Wasitiyya. E Al-Aqida Al-Wasitiyya, não sei quantas vezes estudei com sheikhs e nem me lembro quantos sheikhs estudei com eles esta Aqida. Um dos meus professores nisso é o Sheikh Hassan Abdul Wahhab Al-Banna, rahimahullah. Completamente. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. E da forma que disse Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, idha kana tamman, fa kayfa yazidu tam. Se nós todos somos unânimes em dizer que Din é perfeito, sem defeito. Din é completo. Então, se é perfeito e completo, فكيف يزيد التام؟ dizia assim Imam Ahmad rahimahullah, da forma que aparece no Masail Imam Ahmad rahimahullah bi riwayat ibnihi Salih, página 537. إذا كان تاما فكيف يزيد التام? Falava isso quando falava da questão da fé. Quer dizer, algo completo que já está no topo, como irá se acrescentar? Não se acrescenta. Nós estamos a falar de alguém entrou no Google ou Maktabat Shamila, reuniu informações e de qualquer maneira está aí. Ele nem percebe o que está a dizer. Desmente-se e depois começa a corrigir o que ele fabricou. Fabrica informações, fabrica percepções e depois começa a corrigir o que ele fabricou. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Enfim, todas essas divisões que nós citamos, 70 e tal, ou pode dizer 60 e tal, para quem prepondera aquela versão, resumem-se em crença. Resumem-se em crença com o coração, dito com a língua e prática com os membros, incluindo o coração. Incluindo o coração quer dizer incluindo as práticas do coração. Assim como aparece no hadith sahih que narrou Imam Muslim rahimahullah, número 50, hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse: فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Aí citou a mão. E esta pessoa foi classificada
um crente, por causa desta ação que a mão praticou, da forma que aparece no Alcorão: qatiluhum yu'adhibahum Allahu biaydikum. Desse: wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. E aquela pessoa que combater a esses tais, é um hadith que eu cortei, né? É um trecho. Bilisanihi, com a sua língua, fahuwa mu'minun. Então usou a língua. Então a prática com a língua faz parte da fé. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: wajahidahum bihi jahadan kabira. Através também do conhecimento. O conhecimento fala-se e escreve-se. O conhecimento também pratica-se. Tudo isso faz parte da fé. Desse: وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Então colocou aqui o coração também. Depois de ter mencionado tudo isso e de ter classificado este indivíduo sendo um crente através do que praticou com a mão, através do que praticou com a língua e através do que praticou com o coração, disse alayhi salatu wassalam: وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Quer dizer que afora isso, a pessoa não tem imã. Não tem imã. Então não se busca imã, nem se imagina imã afora o que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou e afora desses sítios que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Ou é com a mão, quer dizer que incluindo os membros, ou é com a língua, ou mesmo com o coração. No outro hadith de Abi Sa'id al-Khudri, no Sahih Muslim, antes daquele hadith que passou, número 49: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان. Tudo isso indica que a fé é algo definido, pois a fé tem acima de 70 divisões, da forma que já passou. Então, se por exemplo o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a fé é um conjunto de 79 partes, como alguém depois disso ousará dizer que ultrapassa 79? Ou há vezes que não chega a 79? Sim, se você me diz que acrescenta, quer dizer que ultrapassa 79 que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, ou 73 que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. E se me for dizer a tal pessoa que diminui, quer me dizer que não chega àquele número que o profeta sallallahu alaihi wasallam definiu. Não? Então a resposta, se você precisa da resposta, é que fala-se da tua fé. Fala-se da tua fé. E este é um resumo, caros irmãos. Haverá detalhes, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sufocaremos este lenhador entre noite. Então, se a pergunta é esta: o que acrescenta? Como acrescenta? Inshallah virá. Mas, em linhas gerais, eu poderia dizer que fala-se da tua fé. A tua fé que oscila entre esse número supracitado. Se, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o topo, que é 79, é la ilaha illallah. O mínimo ou o ínfimo, que é é imatatul adha anit tariq. Então a fé é tudo isso. A fé é tudo isso. Como é que acrescenta? Por si só, então acrescenta-se e diminui-se, sem que Allah subhanahu wa ta'ala revele algo que indique que isto faz parte da fé também. Essas coisas
não são difíceis de se perceber. Você, como ser humano, é imperfeito. Às vezes tem 5, porque se calhar não rezou, porque se calhar fez ziná, porque se calhar. Às vezes tens 10. Tudo isso dependendo das tuas boas obras. E neste sentido aparece aquele hadith de Hanzala, que disse: Ya Rasulallah, nakunu indaka تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. Quer dizer que há vezes que a tua fé acrescenta por causa do que você está a fazer, que alegra Allah, e há outras vezes que a tua fé diminui por causa de não estar num convívio de dhikrullah, num convívio de tilawatul Quran, num convívio daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta de te ver a fazer. Disse isso o profeta sallallahu alaihi wasallam 3 vezes. Então, notamos que at-tafadulu fil iman, por que nós somos diferentes na fé? Por que disse que este é melhor muçulmano que este? Por causa de quê? Por causa da própria fé, por causa do próprio Islã, ou por causa deste indivíduo praticar mais o Islã em relação àquele? Eu dizia então que at-tafadul fil iman é devido às práticas louváveis de cada servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala: Salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sababia, entrai no paraíso por causa daquilo que vocês faziam, praticavam, quer dizer, boas obras. As boas obras é um motivo de você superar o outro, يعني الناس يتفاضلون بسبب أعمالهم. قال تعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. E a amal aqui entra a'malul qulub. Você poderá ter ações externas kaljibal, mas as ações internas, as boas obras praticadas com o coração, ser um miskin, ضعيف لا ينجبر. نعم. قال تعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. disse السعدي رحمه الله: أي يتسابق في المبادرة إليه بالأعمال الموصلة إليه. إمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى no bab número 15 diz: babu tafaduli ahli al-imani fil a'mali. Bab tafadul ahli al-iman fil a'mali. Então são as ações, caros irmãos, e a ação é de ti, a tua ação. A tua ação quer dizer que quando você coloca em prática o Islã, quando você coloca em prática o que nós dissemos que é a fé, que tem início e tem fim, foi definido, é algo definido, são várias coisas. Alguns tentaram contar até Shu'ab al-Iman, por isso há livros nisso. Ibn Hajar tentou contar, mas ninguém conseguiu reunir tudo.
até onde eu sei. Wallahu a'lam. Disse Al-Hafidh, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, no livro Fathul Bari, volume 1, página 79 da edição As-Salafia, que aí aparece Babu Tafaduli Ahli al-Imani O que significa disse ظرفية ويحتمل أن تكون سببية. يحتمل أن تكون سببية أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. Por isso, aqui diríamos que ikhtilaf que há aqui entre eu e este irmão volta tudo isso para o lafz, não perceber o assunto, não perceber o que eu estou a dizer, mas todos nós, eu, tanto ele, estamos a falar da mesma coisa, só que eu temo até ele não perceber o que significa iman, com essas discordâncias. Portanto, irmão, essa oscilação que emana de ti por deixares de praticar uma das 70 e tal partes da fé, ou por teres praticado o que contraria algumas das 70 e tal partes da fé, chamou-se de mutlaqul iman. Chamou-se de mutlaqul iman. Quer dizer, por causa da sua fraqueza. Isto é, a crença incompleta pela tua incompetência, pela tua imperfeição. E se tu ousares me dizer que a fé neste sentido acrescenta acima de la ilaha illallah e reduz abaixo de imatatul adha anit tariq, então aposto que tu ainda és extremamente incipiente na questão da fé. Depois disso, vou trazer alguns pontos, se calhar 3 ou 4, que tem a ver com isso, para fecharmos este pacote. Irmãos, a fé tem pilares. A fé tem pilares. E os pilares da fé são 6, assim como consta no hadith. Conhecido Hadith Jibril, Hadith Ibn Umar, no Sahih Muslim, número 8. Hadith Jibril, قال جبريل عليه السلام لنبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان. فأخبرني عن الإيمان. وكي إيمان يعني؟ قال o profeta sallallahu alaihi wasallam, respondendo à questão de Jibril, seu professor, disse: an tu'mina billah, 1, wa malaikatihi, 2, wa kutubihi, 3, wa rusulihi, 4, wal yawmil akhiri, 5, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, 6. Qala sadaqta, falaste verdade. Ponto 2. A raiz da fé é a parte da convicção e da crença com o coração, e condiciona-se a pessoa a proferir com a língua, como é bem sabido, dizer la ilaha illallah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala disse: aslul iman huwa at-tasdiqul batinu. A origem da fé é a crença interna, a crença interior, a convicção que você tem dentro de si. Forma que aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 7, página 361 até 62. E diz: فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن. ولهذا تواتر في الأحاديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Desta forma aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 12,
página 474. Então diz que esta é a parte que se considera a raiz da fé. Então fé tem raiz, tem asl. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Então tem usul e tem furu', tem asl e tem fara'. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah também, no mesmo volume 7, e é o volume que mais fala sobre essas matérias, disse: وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. Tudo volta para o que eu disse. Idem. Ainda no Majmu' al-Fatawa, no mesmo volume 7, página 186, diz: فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره. A outra, ومعرفته. Deverá se reunir este reconhecimento interno, esta crença interna e convicção, e também o conhecimento, não só reconhecimento, o conhecimento, porque o reconhecimento sem conhecimento é um problema. Como é que você vai reconhecer uma coisa que você não tem conhecimento? ويقال لهذا قول القلب. Quer dizer que o tasdiq, iqrar, tudo isso juntando com ma'rifa, isso chama-se qawlul qalbi. Isso chama-se qawlu al-qalbi, da forma que a gente diz qawlul lisan. E vai restar uma parte que desempenha o coração, que é também amalul qalbi, como al-khashya, al-inaba, al-raja, al-tawakkul ala Allah wa halumma jarra. Desse قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله. Ponto 2. Ponto 3. A fé não é um todo inseparável, mas sim a fé divide-se e reparte-se, da forma que aparece no hadith muttafaqun alayh, onde o profeta sallallahu alayhi wa sallam diz, segundo Abu Huraira: al-imanu bid'un wa sittuna ou bid'un wa sab'una shu'ba. Aquele hadith que eu trouxe. A'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Está claro que a fé é divisível, é separável. Quer dizer que você poderá praticar uma parte e deixar a outra, e o que você praticou ser válido. Agora, se você for dizer que é um todo inseparável, quer dizer que não há como diminuir. Disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة. Com isso sabe-se que a fé aceita a divisão e aceita a repartição. وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها. E que pouco desta fé, 2%, por exemplo, desta fé, ou mais ou menos, poderá ser o motivo de um dia a pessoa sair do inferno. Laysa huwa kama yaquluhu al-kharijun. Portanto, diferentemente da crença dos Khawarij.
assim como aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 12, página 474. E o último ponto, e é importante, irmãos, a fé não é só o dito com a língua, nem a convicção com o coração, simplesmente isso, não, mas sim a fé abarca todas as boas obras. Portanto, todas as divisões da fé praticadas pelo coração, ou pela língua, ou pelos membros, tudo isso faz parte da fé. Qala ta'ala: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Disse As-Sam'ani rahimahullah, assim como aparece no Tafsir As-Sam'ani, volume 1, página 150. Disse: ay salatakum, quer dizer que imanakum aqui neste versículo significa salatakum. Disse: faja'ala salata imanan. Allah subhanahu wa ta'ala considerou a oração iman, fé. E essa é uma prova. Wa hadha dalilun ala al-murji'ah. E esta é uma prova contra al-murji'ah. É um argumento contra al-murji'ah. Haythu lam yaj'alu as-salata min al-iman. Eles que não consideraram a oração fazer parte da fé. E disse As-Suyuti: istudilla bihi ala anna al-iman qawlun wa amalun. O versículo é prova, ou foi usado como prova, de que a fé é dito e prática, assim como aparece no Al-Iklil, página 33. E quando você repara ou olha para a oração, você encontra tudo isso. Encontra lá dito com a língua, encontra lá dito com o coração, encontra lá a prática com o coração, encontra lá a prática com a língua e encontra lá a prática com vários membros dentro da oração. Quer dizer, tudo move-se: a língua, o coração e também os membros. Esta é a fé. E aparece naquele hadith muttafaqun alayhi que o profeta sallallahu alayhi wa sallam dissera, como vocês sabem, ou a maior parte de vós sabe disso: atadruna mal imanu billahi wahda. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava a alguns dos seus companheiros: será que vocês sabem o que significa al-imanu billahi wahda? Então disseram: qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sabe melhor, e o seu mensageiro que recebe a revelação. Qal shahadatu an la ilaha illallah. Então começou a mencionar iman, o que significa. Disse: shahadatu an la ilaha illallah. É o topo. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu quando disse a'laha qawlu la ilaha illallah, depois foi para o ínfimo, citou adnaha imatatul adha. E neste hadith há um proveito da sequência daquilo que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam esteve a mencionar na divisão da fé, ou nas repartições da fé. Lá terminou shahadatu an la ilaha illallah e aqui veio continuar wa anna Muhammadan Rasulullah, depois wa iqamu salah wa ita'u zakah wa siyamu ramadan wa an tu'tu min al-ghanami al-khumusa. Então mencionou-se tudo isso, mencionou salati, zakati, siyam, wa halumma jarra. Tudo isso para dizer que os 5 pilares do Islã também fazem parte da fé e entram nessa divisão. Este foi o número 1. Número 2, o termo usado por si. O que significa por si na língua portuguesa?
A nossa resposta, por si, irmão Zito, não significa original, nem originalidade. Não se fala disso, não sei em que dicionário você encontrou isso. Preciso que me mostre isso, que por si significa a origem de algo. Mostre-me. E eu tenho vários dicionários. Se você encontrar este dito que diz que por si significa a origem ou a raiz de alguma coisa, eu preciso disso. O que consta na minha fala é o que consta nos livros e na literatura dos portugueses. Significa por si, por conta própria, por si significa por sua própria iniciativa, por si significa espontaneamente, por si significa isoladamente, por si significa separadamente, por si significa individualmente. Os portugueses podem dizer, ele resolveu o problema por si, isto é, sem auxílio de ninguém, sem ajuda externa, ou fez isso sozinho. Então, quando a gente disse a fé por si, depois de ter dito que a fé diminui e acrescenta, não vai perceber outra coisa. Alguém atento não pode perceber outra coisa. Alguém, claro, que tem um ouvido agudo, não pode perceber outra coisa. Quando a gente diz Iman não acrescenta nem diminui, depois eu venho te explicar, aí você deve perceber que Iman por si não sobe. Quem faz subir é você. Iman por si não desce. Quer dizer que Iman por si, ou Iman sozinho, espontaneamente, não pode subir, nem pode descer. Espontaneamente, sozinho, individualmente. Você, com a sua ação, é que faz subir e é quem faz descer. Respeitoso irmão, a expressão a fé por si não aumenta nem diminui. Significa que o que Allah subhanahu wa ta'ala revelou está completo e é perfeito. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E virá, inshallah subhanahu wa ta'ala, o versículo: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. E tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala disse que se faça, fazer faz parte da fé. Tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala disse que não se faça, então não fazer faz parte da fé. E não há como a fé se acrescentar por si ou diminuir-se por si. Lá. Se você ouve, por exemplo, um salafi dizer que a fé acrescenta e diminui, está a falar, caro irmão, da fé de cada um de nós. Estou a repetir várias vezes para se fixar isso. Que acrescenta por meio das nossas boas obras e diminui por meio dos nossos pecados ou por causa mesmo do desleixo. E detalhes disso, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, virão. Insha'Allah. Em linhas gerais, prezados irmãos e irmãs, se a fé por si acrescenta sem boas obras, ou acrescenta mesmo pecando, e diminui por si, sem nenhum pecado cometido, ou diminui mesmo praticando as boas obras, então por que haveria diferença entre a tua fé, tu Zito, que não fazes as 5 orações, pelo que eu saiba, por viver consigo por muito tempo? Qual seria esta diferença entre tu, que não fazes as 5 orações, e a fé de Jibril e Micael, e a fé de um profeta, e a fé de um piedoso
e virtuoso? Qual seria? Achas que não fazendo 5 orações a tua fé igualaria, equipararia-se com ou a fé de Jibril e Micail, que são ibadun mukramun, la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun, seriam iguais? Não. Então, se a fé acrescenta por si e diminui por si, por que não seriam iguais? Deixe, fica descansado na sua cama, no seu sofá. Espere que a fé por si acrescente e a fé por si diminua. Não é isso que você quer perceber? Ou ainda não me percebeu? Thakilatka ummuka. Disse Al-Awza'i rahimahullah: Man amana wa asa imanuhu bi-imani iblis ashbah. Está-se a falar aqui da forma que virá bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala de mudafun ilayhi. A sua fé, que parou-se aqui alguém que está a pecar. A fé não peca, irmão. Man amana, então trata-se de um fa'il. Wa asa é o que ele praticou. Imanuhu, volta para ele. Quer dizer, imani dele é um imani que volta para ele, que depende dele através das suas obras. Bi-imani iblis, então esta pessoa aí que acredita e peca, esta pessoa aproxima-se mais à fé do iblis que a fé de Jibril. Eu quero dizer, ashbah minhu bi-imani Jibril, لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى. Que Iblis creu e descreu através dos seus pecados. Jibril não. Então não são iguais. Essa passagem constou Al-Lalaka'i rahimahullah no Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'a, número 1836. E falou verdade Allah subhanahu wa ta'ala quando disse: Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Então era só cada um ficar na sua casa e não rezar as 5 orações como este irmão faz, nem praticar as boas obras à espera que a fé por si acrescente. Será que não estamos a perceber? Ou gostamos de atribuir assuntos às pessoas simplesmente para confusionarmos e equivocarmos os cegos? Já me apresentaram vários textos de alguns deles. Carregam uma informação que nem conhece, nem sabe, nem percebe. E ninguém está a desmentir, Aslan. Porque está a dizer que Aslul Iman não acrescenta nem diminui. Onde está isto nas minhas palavras? Por que você quer colocar algo na minha boca e depois começar a corrigir o que você está a me alimentar? Ya akhi taqillah. E não creio que estejam a perceber assim, mas estou a fazer tudo isso para dar papinhas, pessoas que não conseguem mastigar porque não têm dente. Se tu, por exemplo, tens 1% da fé, de acordo com a percepção que vocês estão a me trazer aqui, poderias beber cerveja, fornicar com as donzelas, sob o véu de que cedo ou tarde a fé sozinha, por si, espontaneamente acrescentaria. Isso é bátil. Não estamos a dizer que, ya akhi, não seja preguiçoso, não seja desleixado, pratique, porque o grau lá no paraíso, a causa é a ação. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: Ayul a'mal afdal? Ayul a'mal afdal? Disse: al-imanu billah. Al-imanu billah é amal. É amal.
Como é que amal não faz parte de iman? Thakilatka ummuka, thumma thakilatka ummuk. O mesmo diríamos, por exemplo, aos piedosos ou virtuosos. Diríamos a eles: não há necessidade alguma de vocês praticarem as boas obras, pois a fé por si acrescenta. Então, se acrescenta por si, por que praticar? Cada um de nós estaria relaxado. Então, aquele que diz que a fé por si acrescenta e diminui, não foge muito daquele que diz que a fé não acrescenta nem diminui. Não foge muito, porque quando ele diz que a fé não acrescenta nem diminui, está a tirar as ações, está a tirar as boas obras. Diz que as boas obras não fazem parte da fé. Sendo assim, então não acrescenta nem diminui. Você vai rezar, não vai acrescentar nenhuma coisa. Vai beber, não diminui nenhuma coisa. Por quê? Porque você tem aslul iman dentro de si. Isso é bátil. O mesmo essas pessoas que dizem que a fé por si acrescenta e a fé por si diminui. Isso é bátil. Perguntem qualquer álimo do mundo que seja, mas que faça perceber o que significa por si. Não interpretar da forma que você interpretou. Olhe nos dicionários da língua portuguesa e saber o que significa. Eu já expliquei isso aos irmãos quase em 3 horas. E não tinha acabado a conversa. E depois você só vem decalcar aqui informações em 2 horas, que uma pessoa nem percebeu nada. E no final, nota-se que quem está errado é você. Sois tendenciosas. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Só isso. Só isso. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك ومن شيطانك إنه هو السميع البصير. يا رب أنت سميع بصير تسمع ما أقول وما يقولون. A conclusão é que o problema não está na própria fé, não está na fé perfeita, revelada. Não. Essa fé que se encontra no seu coração, ela diminui e acrescenta. Através do que você pratica que alegra Allah e através do que você pratica que desagrada Allah. Você praticando aquilo que agrada a Allah, acrescenta a sua fé. Fazendo aquilo que desagrada a Allah, diminui a sua fé. É isto que consta dos salaf, e quem for a desmentir isso, فعليه بالحجج والبراهين والأدلة الواضحة القاطعة الساطعة والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.